Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de áreas corticais no processamento emocional. Até então, nós demos uma ênfase bem grande a respeito do complexo amidaloide nas vias emocionais. Hoje nós vamos falar a respeito de algumas áreas corticais que também participam dos processos emocionais e vamos dar ênfase a uma área em específico. Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês a respeito de uma área chamada de córtex do cíngulo anterior. Esta região que nós estamos mostrando em vermelho claro nesta figura participa do processamento emocional. Já uma outra região, localizada imediatamente abaixo do córtex do cíngulo anterior, chamada de córtex pré-frontal ventromedial, é uma outra região cortical também envolvida no processamento das informações emocionais. Esta região, o córtex pré-frontal, é uma área extremamente importante para o processamento das informações emocionais. Nós vamos dar uma ênfase muito grande a esta área, uma vez que a maioria das pesquisas científicas estudam a região cortical, o córtex pré-frontal. Nós vamos pegar agora esse cérebro, promover um corte neste sentido, vamos virar esse cérebro para que nós consigamos ver uma outra região. Esta área é uma área também cortical, mais profunda, uma região cortical que desenvolveu menos durante a evolução, e esta área recebe o nome de córtex da ínsula. O córtex da ínsula também é uma região cortical envolvida no processamento emocional. O conjunto dessas três estruturas corticais que nós estudamos elabora comportamentos emocionais complexos. Esses comportamentos emocionais complexos podem ser entendidos como comportamentos que vão permitir alterações comportamentais e alterações corporais específicas de uma pessoa. E, além disso, esses comportamentos emocionais complexos são comportamentos que são experimentados de forma consciente. Eu coloquei para vocês agora uma pequena lista de alguns exemplos de comportamentos emocionais complexos. São comportamentos emocionais complexos: a interação social, a empatia, o orgulho e também a culpa. Nós vamos ver que muitos distúrbios neurológicos são estudados graças a pacientes que sofreram lesões numa região específica do córtex, em especial o córtex pré-frontal. Muito do nosso conhecimento científico a respeito da região cortical e o seu envolvimento nas respostas emocionais se deu graças a pacientes neurológicos com lesão cortical. Vamos ver o que acontece. Esses pacientes que passaram por uma lesão no córtex pré-frontal apresentam uma série de distúrbios. O primeiro distúrbio que eu gostaria de falar para vocês seria um comportamento sociopata. Esses pacientes apresentam uma falta de empatia com o próximo muito grande, uma grande irresponsabilidade em seus atos, culpam as pessoas por muitos dos seus erros, são pessoas manipuladoras, são pessoas que apresentam grandes falhas em seus julgamentos. Além disso, há uma série de outros fatores que esses pacientes apresentam. Por causa desses comportamentos desajustados, essas pessoas vão ter uma grande dificuldade na manutenção em seus empregos. São pessoas que são incapazes de cumprir tarefas. São pessoas que largam as tarefas e não as concluem. Por causa disso, essas pessoas frequentemente são demitidas. Além disso, essas pessoas acabam procurando nichos de trabalhos diferentes. Isso leva a um outro problema. A pessoa não consegue se especializar e crescer profissionalmente.
o que faz com que essas pessoas tenham um grande problema financeiro. Veja bem, primeiramente, essas pessoas não conseguem ficar muito tempo em um emprego. Segundo, essas pessoas têm um outro problema. Elas acabam não conseguindo constituir uma poupança e isso faz com que essas pessoas tenham problemas financeiros. Além disso, essas pessoas normalmente gastam muito, gastam mais do que elas ganham. Além disso, essas pessoas têm uma baixa relação social estável. Normalmente são pessoas isoladas, são pessoas que não possuem um círculo de amizade estável e, além disso, são pessoas que não conseguem ter uma relação amorosa. Essas pessoas, quando muito, conseguem namorar muito superficialmente. Não só problema com os amigos essas pessoas têm. Essas pessoas também apresentam baixos laços familiares. São pessoas que vivem isoladas da sua família, não gostam dos parentes, acabam morando sozinha e acabam se isolando por si. De uma forma generalizada, nós poderíamos falar que essas pessoas com lesão no córtex pré-frontal apresentam graves falhas em julgamentos morais. E por causa dessas graves falhas nos julgamentos morais, todos os problemas anteriores são acentuados. Nós podemos ver também que essas pessoas não passam por emoções fortes. Por exemplo, muitas imagens que são apresentadas para pacientes sem lesão no córtex pré-frontal e pessoas com lesões no córtex pré-frontal mostram uma diferença significativa em suas respostas fisiológicas. Por exemplo, pessoas que normalmente ficam emocionadas apresentam alterações orgânicas com imagens fortes. As pessoas com lesões no córtex pré-frontal não apresentam nenhum tipo de alteração fisiológica. Vejamos algumas características. Imagens emocionais podem levar as pessoas a sofrer um aumento da taquicardia. Já as pessoas com lesão no córtex pré-frontal não apresentam alterações significativas em sua frequência cardíaca. Além disso, as mesmas pessoas não apresentam um aumento da sudorese, algo que é relativamente comum quando pessoas normais são defrontadas com imagens perturbadoras. Podemos ver também que as pessoas com lesão no córtex pré-frontal apresentam dificuldades em tomar decisões, principalmente quando uma decisão está seguida por uma recompensa ou por uma punição. Com base nessa dificuldade, os pesquisadores começaram a se perguntar: será que esse paciente com lesão no córtex pré-frontal sabe o que é uma punição ou o que é uma recompensa? Fazendo essa pergunta, os pesquisadores elaboraram outro estudo e perceberam que sim, os pacientes com lesão no córtex pré-frontal são capazes de entender os conceitos de punição e também de recompensa. Inclusive, essas pessoas entendem os riscos das escolhas. Então, veja bem, em um protocolo experimental, os pesquisadores perguntaram: olha, se você fizer tal atividade, você vai ter uma punição. Caso contrário, você vai ter uma recompensa. O paciente com lesão no córtex pré-frontal entendia perfeitamente o que era uma punição e o que era uma recompensa. Porém, pessoal, o que aconteceu? Esses pacientes, na hora de executar as tarefas, eles não tomaram as decisões adequadamente. A pessoa sem a lesão no córtex pré-frontal vai evitar tarefas e atitudes que levam a uma punição e vão ser estimuladas a continuar uma tarefa ou realizar um ato que leva a uma recompensa. Já a pessoa com lesão no córtex pré-frontal não faz essa distinção entre a punição e entre a recompensa.
Isso mostra claramente que esses pacientes têm uma grande dificuldade de acessar o conhecimento, de acessar as experiências anteriores para tomar as decisões adequadas. Provavelmente isso ocorre graças a uma deficiência na capacidade do processamento emocional, por causa da lesão no córtex pré-frontal. Podemos ver, portanto, que estudos de imagem mostram que o córtex pré-frontal ventromedial é ativado durante o período que antecede a tomada de uma decisão. O que isso quer dizer para a gente? Quando um paciente é confrontado com uma situação que pode levar a um risco, a uma recompensa, ocorre o maior metabolismo na região do córtex pré-frontal. Isso indica que os neurônios estão ativados. Há exames de imagem que mostram claramente isso ocorrendo durante o período de tomada de decisão. Podemos entender, portanto, que o córtex pré-frontal é uma área extremamente importante para a tomada de decisão. Isso está implicado em tarefas que levam à punição ou também à recompensa. Por causa desses processos, ocorre que, com a ativação do córtex pré-frontal, esta região é extremamente importante durante um processo de tomada de decisão, uma escolha correta que os pacientes apresentam quando vão escolher fazer ou não fazer uma determinada tarefa. Pessoal, a respeito do córtex, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham compreendido a importância do córtex pré-frontal nos estados emocionais. Se você chegou até aqui, deixe um like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!